A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. A Drogaria e Farmácia Prata 1 tem os melhores produtos em beleza, perfumaria e cuidados pessoais com aquele precinho especial. Também é farmácia popular, com remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Tem ainda promoção. A cada R$1 em compras, você concorre a uma casa e muitos vales compras. Lá, os funcionários estão sempre com um sorriso no rosto, prontos para te atender. A Farmácia Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Esse é o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo. Fala pessoal, tudo bem? Uma ótima noite. Estamos começando mais um RCTV News Podcast nesta quarta-feira. Que alegria, que privilégio mais uma vez contar com a sua audiência, contar com a sua presença. Para você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, como assim, né? Se inscreva aí no nosso canal do RCTV News Podcast no YouTube. É totalmente de graça, você não paga nada. Faça a sua inscrição. Quanto mais gente tiver no nosso canal, mais alcance vai ter todo o nosso conteúdo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, seja um inscrito no nosso canal. Também peço para que você ative aí o sininho das notificações. Não tem um sininho aí embaixo da tela aí do seu YouTube? Você ativando esse sininho, você vai ser o primeiro a ser informado assim que uma nova transmissão como essa que está começando hoje, assim que uma nova transmissão começar, você vai ser o primeiro a ser informado. E por fim, eu peço que você compartilhe a nossa live, mande o link para todo mundo que você conhece, coloque nos grupos do WhatsApp,
mande para a galera do condomínio, para a galera da igreja, pessoal do futebol, pessoal que curte novela, enfim, independente de qual seja o grupo, mande o link do nosso programa de hoje, que com certeza muito mais gente vai ter acesso e vai acompanhar essa edição do RCTV News Podcast nesta quarta-feira. Comigo mais uma vez, meu amigo, meu irmão, pastor Rubens Cunha, vai trazer sua saudação inicial, seu boa noite nesta quarta. Rubens, boa noite para você. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos vocês. É uma alegria esse amigo que vocês vão conhecer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui com meus amigos, parceiros, patrocinadores, nesse programa, meu Pai. E tenho certeza que vai ser muito, muito abençoado. Muito, muito obrigado. Que o Senhor possa tomar conta desse programa. Muito obrigado. Amém. Amém. Nós Amém. estamos recebendo nesta quarta-feira o professor Gilson Alberto Novaes, professor universitário, advogado, mestre em comunicação social, doutor em educação, arte e história da cultura. Depois eu continuo lendo o currículo, senão vai o programa inteiro só com o currículo desse homem. Professor Gilson, boa noite e obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite, Vladimir. Boa noite, pastor. É uma alegria estar aqui. Já estou devendo essa visita aqui já para o nosso querido pastor há um bom tempo, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Olha quanto tempo já faz. Mas eu estou tendo uma alegria de estar aqui com vocês hoje para fazer esse bate-bola aí. O privilégio é todo nosso, né? E como todos os convidados que vêm aqui têm presente, né, para o professor Gilson Novaes, né, Rubens? Por favor. O Rubens tem esse cabelo branco, não é à toa, né? É um Papai Noel, né? Em todas as épocas, trazendo um presente. Uma lembrança obrigado. Nossa para você, professor. Muito obrigado. Vamos mostrar isso para os telespectadores. Olha, personalizado ainda. É uma caneca. Muito legal, muito bom. Olha só. E é a primeira com um novo logo, né, Rubens? Com o novo logo, um logo tudo novo. Tudo Logo estilizado. tá aqui. E Muito obrigado. é viu? da Farmácia Prata, né? Nosso amigo, seu Luiz, né? Da Aqui, Farmácia Prata, que está patrocinador presenteando. Muito obrigado. Valeu a minha visita aqui. Já valeu. Ô, professor Gilson, aqui no meu currículo deve ter um erro. Eu vou pedir que o senhor conserte, por favor. Está dizendo que o senhor tem 78 anos de idade. Tem algum erro? Colocaram uns anos a mais aqui nessa... Tá errado. A minha secretária botou 78 porque ela acha que 10 de março de 2026 já chegou. Falta alguns dias ainda, mas é 77,11,5 quase, né? Que coisa, 77 anos, 77, graças a Deus, bem vividos, com a bênção de Deus, estamos aí. Com as dores lombares, com essas coisas que a idade traz, né? A umidade, que a gente diz, a umidade avançada, né? Mas estamos vivos, graças a Deus, e desfrutando das misericórdias que Deus renova sobre nós todos os dias. Amém. Eu queria que o senhor começasse falando, posso chamar de você, né? Claro, você... Você começasse falando, Gil, sobre a sua história, né? Um pouco da sua história, é muito longa, tem muitos detalhes, mas conta um pouco pra gente, né? De onde veio, onde cresceu, por onde caminhou até chegar aqui aos 78 anos. É fácil. Eu vim de onde veio, onde cresceu e onde está, Santa Bárbara do Oeste. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Barbarense de nascimento. Nascimento. Eu nasci em Santa Bárbara, dia 10 de março, como já disse, de 1948. E desde pequeno trabalhei. Naquele tempo não tinha ainda a famosa proteção dos adolescentes, lei da proteção da adolescência, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então podia-se trabalhar. Eu fui engraxate, eu fui entregador de jornal, fiz uma porção de coisas antes de completar 14 anos, porque naquela época podia trabalhar com 14 anos. E com 14 anos eu fui trabalhar na Rome, esperei completar 14 anos, completei 14 anos dia 10 de março de 62, dia 14 de março, está lá minha carteira profissional assinada. Então daí, a partir daí eu trabalhei na Rome. A Rome foi uma escola, ainda é uma escola para muita gente. Fiquei lá por um bom período, depois eu me formei professor, fui dar aula, dei aula em várias escolas, que não é o caso agora de enumerar todas aqui, sempre em escola primária, depois ensino secundário e mais tarde no ensino superior. Mas eu trabalhei também na Arcor, aquela fábrica de balas, chocolates doces, né? E tal. Trabalhei na Rome, como disse, uma vez no início, ainda quando eu era bem garotinho, e mais tarde eu trabalhei na Rome de volta já como assessor da diretoria.
Mas nesse tempo eu também lecionava na Unimep. Na Unimep eu lecionei 26 anos, Vladimir. 26 anos. E em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. Em Piracicaba. Quando abriu o campus em Santa Bárbara, que é uma história que, se você quiser, eu conto depois. Sim. O campus de Santa Bárbara, quando abriu, eles me convidaram para vir ser o gerente ali na cidade. Mas eu fiquei na Unimep 26 anos, tempo muito bom, do auge da Unimep. Depois eu fui para o Mackenzie, em São Paulo, em 2002. 2003 eu fui para o Mackenzie. Eu trabalhava na ocasião com o professor Álvaro, que era prefeito. Eu era secretário dele. No meinho do mandato dele, no final de 2002, eu pedi para sair, porque eu fui convidado para ir para São Paulo. Aí em 2003 eu fui para o Mackenzie e aí não saí mais. Saí agora em dezembro do ano passado, do ano retrasado, né? Depois de 22 anos de Mackenzie. O senhor falou sobre a Unimep, né? Eu imagino que a história que o senhor vai contar envolva o ex-prefeito Romaninho também, né? Daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Também não, totalmente. Isso! Eu me lembro de já ter ouvido essa história, mas eu quero que o senhor conte novamente, por favor. Mas queria que voltasse lá atrás ainda, os pais, né? Os pais vieram de onde? Meu pai era alfaiate. Meu pai morreu muito cedo, Vladimir. Meu pai morreu com 51 anos. Caramba. Eu tinha 16 anos. Ele veio de onde? Ele veio de Santa Rita do Passa Quatro, Certo. mas ele morou em Campinas, Perdeu os pais muito cedo, Sim. ele morou em Campinas com os parentes, depois ele era alfaiate e resolveu vir para Santa Bárbara. Aí ele encontrou a minha mãe, casou-se e ficou em Santa Bárbara esse tempo todo, desde sua mãe 1904, de Santa Bárbara. Santa Bárbara mesmo. Morava no sítio, Sim. depois vieram para a cidade, e eles vieram para a cidade em 1941, 42. E ficou o tempo todo. Mas, na verdade, quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, eu tenho um outro irmão de 8 anos, que é o Gilberto, que é engenheiro lá em Santa Bárbara, aqui em Santa Bárbara. 8 anos mais velho. Mais novo. Mais novo. Morreu. Quando meu pai morreu, ele tinha 8 anos. Ele tinha 8 anos. E tinha 2 irmãs. Uma, a Guiomar, que faleceu o ano passado, em 9 de janeiro, fez agora 9 de janeiro, fez um ano que ela faleceu, e a Geni, que trabalhou na Rome também muitos anos, né? Mas nós somos filhos de um alfaiate e de uma costureira. Meu pai faleceu, não deixou aposentadoria nenhuma, e a minha mãe, puxando uma agulha e pilotando uma máquina de costura, cuidou dos 3, formou os 4, quer dizer, né? Os 4. As minhas 2 irmãs foram professoras, e o Gilberto é engenheiro civil, e eu família nessas áreas que vocês viram aí. Mas, na verdade, é uma família em primeiro lugar. E o caminho da educação para se tornar professora, as irmãs também se tornaram, passou pela educação da mãe? Passou. Passou, sim. Na verdade, eu queria ser pastor. Olha só. Eu gostava muito das atividades da igreja, mas naquele tempo só... Presbiteriana. Naquele tempo só tinha... Que depois eu vim ser diretor ali no seminário em Campinas. Né? O seminário em Campinas é encostado com a Mackenzie ali, com a universidade. E ali o seminário só tinha durante o dia. Não podia trabalhar. E o meu pai morreu com 16 anos, na época certinha de eu ir para a faculdade de teologia. Então não deu para fazer. Mas eu também queria ser arquiteto. Arquitetura também só tinha de dia e custava caro. Não podia fazer. Então eu tinha que fazer um curso que eu pudesse ter rendimentos logo. E o que era? Professor, que era depois do ginásio, fazia 3 anos o curso normal, você já podia dar aula. Foi o que eu fiz. Então eu fiz o curso normal quando inaugurou em Santa Bárbara os cursos noturnos. Foi em 65 que inaugurou os cursos de Santa Bárbara, e em 68 eu me formei professor. A partir de 69 eu comecei a lecionar e não parei mais. Então aí sim, aí eu fui ajudando no orçamento de casa, a Geni trabalhava na Rome, para nós nos mantermos, né? E a gente, como dizia, vivia contando os dias do mês para esticar o salário para poder pagar as contas. Foi um período difícil, mas a minha mãe, com fé em Deus, uma mulher de Deus, uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, que nos educou de uma forma maravilhosa. O meu pai também, evidentemente, mas eu vivi pouco com meu pai, né? Pouco, com 16 anos só. Rubens? Olha, a gente vê a história do Gilson Alberto Novaes, conhecido, lógico, como Gilson Novaes, o professor.
Na parte política, você foi vereador, quer dizer, secretário. Você tem aí um currículo, mas você começou em 73, é isso? Foi. A cidade de 72, na eleição de 72, naquele tempo nós vivíamos sob o regime militar e os partidos políticos não existiam, só existiam 2 partidos, Arena e MDB. E não ganhava também, né? Não recebia. E, na verdade, os partidos tinham sublegendas, para que nunca lançasse um candidato só da Arena e um do MDB, eles tinham sublegendas. Então, cada partido, a Arena tinha 3 sublegendas e o MDB 3 sublegendas. Era Arena 1, Arena 2, Arena 3, MDB 1, MDB 2, MDB 3. Que confusão, hein? Era assim. Dava certo? Dava. Dava porque, por exemplo, a eleição de 72, surgiu uma renovação na cidade, porque até então os políticos eram os mais antigos. As pessoas não tinham, como disse, não tinham salário para receber. Então era mais vocação mesmo, eram pessoas de idade que ficavam na vida pública. E a partir de 72, pensou-se em dar uma renovada. E aí apareceu Zé Maria Araújo, apareceu Luiz Tedesco, apareceu Dalmo Covolandi, Di Binhoto, Gilson Novaes, uma turma para... Uma molecada disposta... Uma molecada mesmo. O seu Zé Mário da Silva chamava a gente de molecada, os meninos, né? E essa renovação fez com que a cidade ganhasse uma cara nova, a Câmara, pelo menos. A Câmara tinha 13 vereadores na época só, e alguns vereadores foram eleitos. Mas naquela época quem foi eleito foi o ex-prefeito Walter Landucci. E o Landucci era um político que veio de Campinas, tinha sido vereador em Santa Bárbara há muitos anos, e ele sempre foi muito contundente. Ele era do MDB? Do MDB. Muito inteligente, uma pessoa muito culta, era professor também, deu aula na escola de... Enfim, mas tinha se mudado de Santa Bárbara fazia mais de 10 anos. Ele trabalhava numa empresa em Campinas. E aí o pessoal do MDB de Santa Bárbara foi buscá-lo, porque para fazer frente ao Zé Maria, ao João Carlos da Silveira Campos, que era um funcionário do Banco do Brasil, e que era radialista também, transmitia jogos pela Rádio Brasil, e o professor José Dagnoni, vejam as 3 sublegendas, Zé Maria, Luiz Tedesco e o José Dagnoni. Eu fui no grupo do João Carlos, eu não fui com o Zé Maria, eu fui com o João Carlos. Alguns foram eleitos de cada sublegenda. Mas essa eleição, então, fez com que... Era voto direto. Direto. O prefeito foi eleito, o Walter Landucci. Então foi um período de 4 anos, depois ele também caiu no ostracismo, ele não continuou na vida pública, e a partir de 73, na eleição de 72, foi a eleição que eu fui eleito vereador, porque na eleição do Landucci eu fiquei suplente. Mas como naquele tempo os vereadores não ganhavam salário, eu substituí quase todos, porque viviam tirando licença. Eu era o primeiro suplente, assumi muitas vezes. Por isso que eu digo que esse mandato eu exerci praticamente inteiro. A partir de 72, na eleição de 72, de 76, melhor dizendo, no final do governo do Landucci, foi eleito o seu Isaías Romano. E o seu Isaías Romano era um homem muito realizador, um sujeito, um visionário, uma pessoa não tinha formação acadêmica nenhuma, mas ele era uma pessoa muito proativo, tinha sido presidente da Associação Comercial, e ele veio para a prefeitura com... Nesse ano, eu fui eleito presidente da Câmara. Então, foi possível fazer uma porção de mudanças que ele precisava. O Código Tributário da cidade fazia 13 anos que não se mudava. E ele, comigo, eu, na presidência da Câmara, eram 13 vereadores na época, nós pilotamos uma mudança e fizemos um Código Tributário que desse para que a cidade melhorasse a sua tributação, os seus recursos. E aí foi que a cidade com ele, com os 4 anos, depois veio o Zé Maria, depois veio o Romano de novo, depois veio o Zé Maria de novo, e aí a história vocês já conhecem. Rapaz, uma história muito rica, né? E nessa época, Gilson, você falou sobre a molecada, né, que estava começando ali. Qual era o ideal que vocês tinham? O que vocês pensavam? Nós pensávamos em mudanças, porque a gente sabia que o regime militar era uma coisa passageira. Era para ser mais passageira, né? Durou 21 anos. Eu creio que os militares fizeram o que tinham que fazer. Se alguém tem dúvida que eu penso diferente, que fique claro.
Acho que naquela época, eu tinha 16 anos. Meu pai, doente que estava, com câncer, morreu naquele ano de 64. Teve que me acompanhar até atravessar os trilhos da FEPASA lá para eu ir trabalhar na Rome, porque tinha piquete que não deixavam entrar. Tanque de guerra na rua. Era uma coisa assim terrível. Então eu vivi o tempo da Revolução. Não venham me contar porque ou não leram a história direito ou estão mal informados. A questão é, os militares agiram porque se não agissem as coisas iam complicar aqui mesmo. Qualquer semelhança com o tempo de hoje não é mera coincidência. Na verdade, aquele período foi um período triste que a gente sabia que os militares assumiram para ficar pouco tempo. Combateram a guerrilha armada, combateram a proposta de uma tomada do poder pela esquerda e, na verdade, eles ficaram. Eu imaginava, e a molecada, como você disse, imaginava que isso ia ser mais passageiro. Mas ficaram 21 anos. Acho que gostaram também do poder, né? Um general passou para o outro, outro para o outro. Enfim, nós pretendíamos fazer com que a sociedade civil pudesse ter uma participação maior, porque nós não queríamos outra coisa. Quando nós fomos candidatos pela primeira vez, nós não tínhamos salário, nós não estávamos lá por causa de salário, estávamos lá por ideal mesmo. Então, por ideal, a gente fez muita coisa. E essa molecada aí que eu estou dizendo, o Dalmo Covolan, eu, o Jacir Furlan, o professor Cleiton, que já faleceu, uma turma que tinha boa vontade. O Zelo, o Malcher, o Itamiro Penati, que era do MDB. A gente tinha os dois partidos, mas nós nos dávamos muito bem. Terminava a sessão, nós íamos comer lanche no bar do Itamiro Penati, ali na praça, onde é hoje um chinês. Mas é isso. Então, as coisas foram assim. A gente foi lançado na política pelo João Carlos, que era um idealista também, um moço novo, está vivo em Piracicaba. Recebo mensagens dele quase todo dia. E um ideal que a gente, puro, bastante puro, que a gente queria que a cidade e o país se transformasse, né? Mas depois, a partir daí, vocês sabem o que aconteceu. Rubens? Olha, a história do Gilson relembra, né, fatos importantes. Mas você também foi secretário de prefeitos aí, né? Sim. E hoje não é fácil ser secretário, né? Hoje, é lógico que hoje mudou, mas na sua época era mais difícil, né? O salário hoje do secretário é bom. Naquela época não era tão grande coisa, não. Mas, na verdade, a primeira vez que eu fui secretário foi do Zé Maria. Mas do Zé Maria, ele mesmo fala. Outro dia nós estávamos juntos na Rádio Lutz, lá falando uma coisa semelhante com esse encontro aqui, e ele contou. O Gilson, na primeira campanha minha, fez tudo. E fiz mesmo. Naquele tempo não tinha marqueteiro, não tinha nada. Eu escrevia nos carros, eu organizava os comícios. Comício, sabe o que é comício? O ouvinte, se tiver algum jovem ouvindo, não sabe o que é comício. Comício era ir chamar o povo na praça, na vila, virar um caminhão com a traseira assim, né? Puxava um bico de luz lá em cima. Às vezes tinha mais gente em cima do caminhão do que lá embaixo. Mas era isso. Porque aí. Todo mundo queria se aparecer. Não tinha internet, não tinha. Era um negócio assim de fazer. Tinha que chamar o povo para a gente poder falar que queria mudar as coisas, né? E quanto mais a gente falava, ficava entusiasmado, o povão gritava, alguns vaiavam, enfim, era uma festa. Mas a mensagem do candidato com o eleitor era via comício. Então a gente fazia essas coisas, e o comício era isso aí mesmo. Então o Zé Maria, como foi candidato na primeira vez, ele havia sido presidente do Clube Barbarense, jogou futebol na União, um realizador, um empreendedor, ele já tinha a sua própria empresa. E eu sabia que o Zé Maria ia ser um bom prefeito e mergulhei com ele de cabeça. Então nessa campanha a gente fez com que ele fosse eleito, né? E aí ele quis que eu fosse secretário de gabinete dele. Secretário de gabinete. Aí eu fui secretário de gabinete primeiro mandato, primeira vez. E aí, naquele momento, estava se criando a Zona Leste. A Zona Leste era um barro, só tinha barro e falta de água lá. Não tinha ligação de água, não tinha asfalto, não tinha nada. E o Zé Maria inventou de fazer uma administração regional na Cidade Nova, onde está lá até hoje. E quis que eu fosse para lá. Me tirou do gabinete
e me colocou lá. Você vai ser o subprefeito. Mas era chamado, eu era chamado de subprefeito, É. porque ali eu tinha que segurar a barra. Todo mundo reclamando de falta de água, de falta de asfalto, de falta disso, falta de escola. Então era uma doideira. Mas fiquei com o Zé Maria como secretário dele nesse governo. Depois, no governo do Álvaro, eu fui secretário de planejamento dele. Depois, mais tarde, ele me mudou um pouco lá, mas eu ajudei o Álvaro no que pude. Primeiro o Adilson Basso, né? O Adilson, você foi o Adilson. o Adilson me colocou na Secretaria de Administração. Eu tive que fazer uma reformulada com os funcionários, fazer uma interlocução com os sindicatos, cuidar da administração, da administração do modo geral. E do Álvaro eu cuidei do planejamento. Eu fiz um trabalho, acho que bom, também nesses 2 anos só que eu fiquei com ele, mas foi por aí. Você trabalhou com 3 prefeitos com características diferentes, né? Zé Maria... Na verdade, 4. Porque com o Romano, o Romaninho ele foi prefeito, eu era presidente da Câmara. Ah, então também conta. Ele conversava comigo diariamente. E a gente tinha uma afinidade grande, mas eu brigava com ele bastante. Porque ele era teimoso, e eu também sou português teimoso. E a gente tinha as nossas... mas ele era um homem muito culto, muito culto não, muito realizador. E tudo que ele queria fazer, eu topava, porque era bom para a cidade. Sim. E foi bom. Tanto que ele foi um prefeito lembrado até hoje. A Unimep, se a hora que você quiser que eu fale da Unimep, eu posso falar. A Unimep só está em Santa Bárbara. Esteve em Santa Bárbara. Pode contar, como foi? A Unimep foi o seguinte, ele logo começou o mandato dele, ele sabia que eu era professor na Unimep, ele me chamou um dia lá no gabinete dele e falou: Gilson, eu quero trazer uma faculdade para Santa Bárbara. Trazer uma faculdade? Não é assim que traz uma faculdade. Não é a mesma coisa que trazer uma metalúrgica, né? Uma empresa de carros, né? Você dá aula lá na Unimep, você fala com o reitor lá que eu quero conversar com ele. Isso eu falo. Era o Dr. Richard Sen. Richard Edward Sen. Um americano também, um visionário. E disse o seguinte: fale com ele que a gente... O dia que ele marcar, a gente vai lá. Eu falei com o reitor lá e marcou um dia e fui eu lá, o presidente da Câmara e o prefeito. Aí o seu Richard Sen afastou. Pois não, senhor prefeito, pode falar. O Romano era batista, da igreja batista. E o reitor era da igreja metodista. E eu era da igreja, e sou presbiteriano. Olha a salada que deu ali. Aí nós começamos a conversar e pode dizer, tomamos um cafezinho e tal, pode dizer o que o senhor veio fazer. Eu vim aqui pedir para o senhor levar uma faculdade para Santa Bárbara. Ele falou: mas como que eu vou fazer isso? Se o senhor me der a terra, eu levo a faculdade para lá. E eu gelei por dentro, porque a prefeitura não pode dar terra para... Verdade. Falei: se o senhor dá, então nós vamos levar. Olhou para mim e falou: não é, professor? E eu falei: E terminou a reunião, entramos no carro, eu falei para ele: o senhor é louco, seu Isaías? O senhor vai dar terra para os homens? Que jeito? Como é que o senhor vai dar terra? O senhor não pode dar terra. Eu sou presidente da Câmara. A Câmara não aprova isso nunca. Não existe lei para isso. Mas você acha que eu vou dar? Alguém que eu vou pedir vai doar. Para resumir a história, usina Santa Bárbara, usina Furlan e Rome, a usina Furlan e a usina Santa Bárbara doaram uma parte das terras. E a outra parte que faltava para completar a área que precisava ser feita, a Rome doou uns terrenos num outro lugar, vendeu-se, comprou-se a outra área e está lá a Unimep, não, hoje está a faculdade Emílio Ometo, mas ficou lá por tantos anos, uma estrutura maravilhosa, que eu fui professor ali e fui gerente ali também, conheço aquilo a palmo. Um belo de um campus. E Santa Bárbara tem que erguer as mãos para o céu, porque a Unimep, passando pela crise que passou, o campus de Piracicaba vai virar um supermercado. Santa Bárbara, graças a Deus, vai continuar como uma universidade. Ô Gilson... Eu falo muito, por isso pode cortar. Não. Eu só queria, antes de falar aqui dos nossos parceiros, fazer uma pergunta para você. Em Santa Bárbara tem, agora menos, mas antigamente tinha uma rivalidade, né? Uma suposta rivalidade entre o Romaninho e o Zé Maria, né? Sobre quem fez mais, quem foi mais importante, quem é mais lembrado. Você trabalhou com os dois e pode dizer com autoridade. Dá para se apontar um que fez mais que o outro? Quem foi melhor jogador? O
O Neymar ou o Garrincha? O Garrincha, né? Mas os dois bons, né? Os dois de qualidade, os dois com seus feitos. A Né? resposta é mais ou menos essa. É. Na verdade, foram tempos diferentes. O seu Isaías herdou uma cidade arrebentada. Tinha mais de 40 loteamentos clandestinos. Nossa. Toda a Zona Leste, Jardim Europa principalmente, eram loteamentos clandestinos. Isto é, as pessoas venderam os terrenos para as pessoas Que não eram dela. que não eram delas, que não eram proprietárias. Para regularizar, o Zabane era o principal. É. O senhor Isaías herdou isso. Ele foi um homem de coragem. Ele fez o que hoje não se faria. Ele aprovou o loteamento por decreto. Nossa. E se está tendo dúvida, vai lá pegar o livro da prefeitura e vai ver lá. E se o decreto, para pôr aquela data, não dava certo, ele punha o número do decreto A, B, C, e pôs, aprovou e acertou. A situação da cidade, resolveu. Dentro do mandato dele, ele resolveu o problema dos lotes clandestinos, para poder depois levar água, levar luz, levar esgoto, levar escola, levar transporte. Então, Isaías Romano foi um grande prefeito que Santa Bárbara teve. O Centro Social Urbano foi outra coisa. Um dia ele falou para mim, nós vamos para Brasília pedir lá para os generais se eles arrumam dinheiro desse Centro Social Urbano. Nós vamos comprar o Brejão. Você lembra do Brejão? É, lá embaixo. Não sei se vocês lembram, mas Sim. o Brejão era uma área do Sartori ali embaixo que alagava todo ano. Todo ano alagava. O transmissor da Rádio Brasil era lá. Sim. Era lá. Quando dava enchente, a Rádio Brasil saía do ar, porque enchia o... E aquele brejão não valia nada, ninguém queria comprar aquilo porque não prestava. É onde está hoje o Parque dos Ipês, aquela maravilha que está lá. Então, o Romano foi realmente... O Zé Maria foi outro momento. O que aconteceu com o Zé Maria? Ele não foi um prefeito de 4 anos, ele foi um prefeito de 6 anos. Porque nós tivemos a prorrogação de mandatos dos prefeitos daquela época. O mandato era para terminar em 86, 83, 84, 85 e 86. O governo militar prorrogou por mais 2 anos e foi até 88. Então, um mandato de 6 anos é diferente de um mandato de 4. Já não dá para comparar o Zé Maria com o Romano. Mas o povo reconheceu que o Romano foi um grande prefeito e que o Zé Maria também fez. O Zé Maria levou asfalto para a Cidade Nova inteiramente, água, resolveu o problema lá. Claro que a cidade cresce numa proporção geométrica muito grande e as carências são sempre maiores, mas resolveu o problema. Tanto que os dois foram prefeitos reeleitos, quando não se tinha reeleição. Hoje, eu sou contra, hoje tem reeleição para prefeito. Naquela época não tinha. Se tivesse o Zé Maria seria eleito, o Romano seria eleito. Mas não, foi o Romano, ele não podia ser candidato depois, foi o Zé Maria, depois o Zé Maria não podia, foi o Romano de novo, depois foi o Zé Maria de novo. Isso prova que o povo avaliou bem os dois candidatos, os dois prefeitos. Né? Claro que tiveram problemas, tiveram defeitos, algumas coisas erradas que fizeram, mas acertaram muito mais do que fizeram, do que erraram. Então, o meu olhar crítico para os dois é nota 10 para os dois, sem dúvida. Agradecendo os nossos parceiros, né, nossos patrocinadores que ajudam a levar a você o RCTV News Podcast. Grande abraço para o Aro Contabilidade, Cristiano Aro. Se você precisa de serviços de contabilidade aí nesse começo de ano, procure a Aro Contabilidade. Lá você vai ter o apoio, toda a estrutura para você tirar as suas dúvidas e resolver os seus problemas. Também Mauro Terraplenagem, toda obra grande aqui na nossa região tem uma máquina da Mauro. Grande abraço para o pessoal do Mauro Terraplenagem. Lucas Feitosa, tudo para pesca, artigos para pesca em geral. Para você que gosta de uma pescaria, procure o Lucas Feitosa. Gosta de pescar, professor? Não, eu não gosto da pescaria, de ver pescar, mas eu nunca fui pescar. Não. Aliás, eu tenho uns amigos pescadores que estão me prometendo me levar, mas eu estou já com quase 78 anos e não me levaram ainda. Mas nunca é tarde. Mas eu vou, a semana que vem eu vou para Bonito, no Mato Grosso. Então eu quero ver se alguém me empresta uma varinha lá, eu vou lá pegar uns peixinhos. Então, mas friamente respondendo a pergunta, sim ou não, é pescador? Não. Então mais um. Olha, de 10, 9 não Rapaz, pesca. a gente tá difícil trazer bom pescador aqui, hein? Só o próprio Lucas Feitosa, né? Mas os demais, realmente, o pessoal não gosta muito de pescaria, não. Abraço pro Lucas. Abraço também pro pessoal da Drogaria Prata 1, Farmácia e Manipulação, seu Luiz Moreira, o Bruno, todos os farmacêuticos, toda a equipe lá da Farmácia Prata 1, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Esse ano vai ter mais
festa e mais brindes lá, né, Rubens? Todo mês, praticamente, vai ter sorteio de brinde. Obrigado, viu? Obrigado ao pessoal da farmácia Drogaria Prata 1. Também conosco a Nativas Grill Churrascaria, Sopé Camping e Pousada. Se você ainda tem uns dias de férias ou de folga, quer descansar no carnaval, tem muita gente que não gosta da folia e vai descansar no carnaval. Olha, uma boa pedida, Sopé, Pousada e Camping, fica pertinho, fica em Monte Mor, oportunidade para você descansar, para você passar dias agradáveis. Lá tem piscina, lá tem caminhada, lá tem várias atrações para você que gosta de curtir aí de maneira um pouco mais moderada o carnaval ou as férias. Pode procurar o Sopé Casa e Camping, aliás, Campo e Camping, e também a CIA, nossa nova parceira, a CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana. Aliás, está chegando o dia do sorteio do carro da CIA, hein? No próximo dia 29 de janeiro, você que compra no comércio de Americana pode ganhar um carro 0 km. Já pensou, Rubens Cunha, dia 29 ser sorteado com um carro zerinho? Que beleza, né? Olha, eu vou ficar feliz. Vai, todos nós vamos ficar. Todos nós, o professor, todo mundo pensou um carro 0 ali. É verdade. E é simples, para você participar, basta você realizar a cada R$50 em compras no comércio de Americana, nas lojas que participam da promoção, você ganha o cupom e concorre. A CIA realizou sorteios mensais aí durante todo esse período e agora no dia 29 tem o sorteio final, o sorteio de um carro 0 km. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda para você comprar. Você tem pelo menos uma semana aí para você fazer a sua compra a cada R$50. E dia 29 acontece o sorteio desse carro. Obrigado ao pessoal da CIA, ao James Nadim, ao Adolfo, a todos os diretores da CIA por essa parceria conosco também. Gilson, eu queria que você falasse sobre esses livros aí, essas obras-primas que o senhor trouxe para mostrar para a gente. Isso é uma parte da minha produção literária aí. Esses dois aqui são livros, nenhum deles tem mais, exceto os dois que eu escrevi com artigos. Esses aqui são livros que eu produzi em razão de um programa que eu tinha na rádio FM municipal. Eu fazia um programa das 5 para 7 às 7 horas da manhã, 5 minutinhos apenas. E eu acompanhava. O programa chamava Por que Ele Vive. E era diariamente uma pitadinha do Evangelho, um versículo bíblico e uma mensagem. E às vezes as pessoas pediam, Gilson, eu gostei tanto do que você falou aquele dia, assim, você tem uma cópia? Eu ia lá em casa procurar e tal. Aí eu pensei, vamos fazer um livro desse, né? Eu fiz um livrinho desse, não vendi, isso aqui foi doado. E isso aqui foi em 1998. Depois o programa continuou em 2000 eu fiz o segundo. Então são mensagens do Evangelho que tem aqui, é um devocionário, na verdade. Então esses dois livrinhos eu considero também que foram produzidos. Esses dois aqui, na verdade, foi o período em que eu passei na prefeitura e eu percebia, porque eu fiz o mestrado, como eu te falei, na área de comunicação, na Metodista lá em São Bernardo, e eu percebia que a cidade não tinha um histórico das eleições de Santa Bárbara. Sim. Então eu fui buscar na imprensa, desde 1950 até 1996, o que os jornais publicaram sobre as eleições, resultados das eleições, o que os jornais diziam dos candidatos, número de votos de 96. Eu acho que eu estou aí. Deve estar. 96. Aí, em 2000, eu fiz mais a eleição de 2000, que foi a eleição do Álvaro, 2004 do Zé Maria e 2008 do Mário Reis. Depois ninguém se dispôs a fazer mais, eu também estava em São Paulo, não tinha mais pique para fazer isso. Esses dois livros, esse aqui está esgotado, esse aqui eu ainda tenho. E depois, o seguinte, eu fiz também alguns livros com relação a artigos que eu escrevi. Essa história precisa contar melhor. Eu, quando fiz 50 anos, isso vai fazer já 28, né? Quando eu fiz 50 anos, eu falei, eu vou fazer um livro com os meus artigos. Se procurar os melhores artigos que eu escrevi ao longo da vida e juntar num livro. E fiz um livro que eu pus o nome de Vale a Pena Ler de Novo 1. Na verdade, era só Vale a Pena Ler de Novo, porque esse aí já não tem mais. E soltei, foi um sucesso, mas também não vendi, doei para as pessoas, banquei do meu bolso. Aliás, esse segundo não banquei do meu bolso, não. Esse aqui teve o apoio da Canatiba. Certo. Eles bancaram para mim.
E eu fiz esse livro aqui. Isso quando eu fiz 60. Falei, vou fazer de novo 60 artigos. Aí planejei, quando eu fizer 70, eu faço um mais outro. Mas com 70 eu estava numa atividade a 200 por hora. Passou 70, 71, 72, 73. O livro foi sair em 2021. Esse vale a pena ler de novo 3. Então esses 2 livros, eles têm... Esse daqui eu ainda tenho exemplares. Se alguém quiser, é só me procurar. Entre em contato com o pastor ou com o Vladimir. Eu estou à disposição, posso doar para as pessoas. Eu ainda tenho... O 1 não tem mais? O 1 não tem mais. Nem você não tem? Eu tenho. Tem o seu. Uma meia dúzia lá em casa que está guardado às 7 chaves. Entendi. Porque esse não existe mais. Mas esse daqui eu trouxe para vocês. Legal, obrigado. Então são livros que eu produzi. Agora, na carreira acadêmica, eu produzi muitas outras coisas. Né? Tem vários livros de direito, na área de comunicação. Eu tenho artigos que eu escrevi junto com outros professores. Então o livro consta o meu nome lá. Mas não são livros que eu mesmo fiz, né? São livros que têm a minha participação, mas não é o... Então é isso, produção, eu sempre gostei de escrever e continuo escrevendo agora. Esse aqui tem aqui os 3 prefeitos citados, né? O Álvaro, o Zé Maria e o Mário Reins. E aí tem todos, ó. Tem o seu Didi Machado, o seu Emílio Romeu, nesse que está com o pastor. Esse aqui eu estou aqui. Você tá aí, Deixa eu ver um pouquinho. Eu tô porque... Você foi eleito em que ano? Eu fui em 93, fui vice-presidente da Câmara também. 93. E fui vice-presidente da Câmara, então eu tô nesse livro. Com certeza. Porque eu sei que você não ia errar, né? Você contou a história. 93. E na época, o professor, eu fui eleito com vários... O prefeito da época foi Zé Maria. Zé Maria, para mim, foi o melhor prefeito. Para mim foi o melhor prefeito. E agora estou te trazendo aqui de primeira mão. Certo. Eu era o líder do Zé na Câmara. Não era do partido dele, que eu era do PSD, né? Sim. Eu era do PSD. E o líder era o Viesel. Mas só que o Viesel, você conhece melhor do que eu, Alcides, tranquilo. Então tinha coisa que ele não decidia. Eu conversava, falei, não, deixa que eu decido. Então, o doutor Gel me ligava, os problemas que tinha que ser aprovado, tudo. E era eu que fazia todas as negociações, porque eu tinha amizade tanto com a oposição, como... Então, era eu que era o líder do prefeito, mas eu não aparecia, né? Porque aí ia dar uma confusão, né? Mas para os vereadores... Fazia interlocução, né? Eu reuni os vereadores, sabe aonde? Em Americana, no restaurante... Cristal. Eu ligava e falava, eu vou levar 12 vereadores aí à Câmara. Então, são histórias, você que é professor, eu estou contando essa história. Achou aí? Não, eu tenho o privilégio de estar aqui, meu nome está nesse livro aqui, ó. Tá na página que fala sobre o debate entre Mário Reins e Zé Maria, né? À época eu trabalhava na Rádio Brasil. Então, meu nome está aqui ao lado do Flávio Escavassa, do Adilson Tadeu, do Silvio Santos, que não é aquele, né? O Silvio da Rádio da Cultura FM. Juliano Capelato, do Diário. Graça Camargo, da SB Notícias. Então, olha, história. São livros que vai ficando para a história, porque é uma pena que eu propus várias vezes para a Secretaria de Cultura para fazer o de 2012, né? 12, 14, 16, 20. Agora precisa passar por um conselho complicado. Então eu também não tenho mais o tempo que eu tinha, porque isso dá muito trabalho. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que o nosso tempo... Passa você foi vereador e secretário. Você nunca teve o sonho de ser prefeito da cidade? Porque... Não, isso aí, quando eu já vim na minha mente, assim. Porque eu me lembro que você tinha sido convidado, não sei se era para ser deputado. Enfim, conta essa história aí, por favor. Essa história é meio longa, mas eu vou tentar resumir. Eu tive uma ocasião, quando o Zezito foi candidato a prefeito, era para ter sido eu. O da farmácia. O Zezito da farmácia, que foi vice-prefeito do Zé Maria. Mas, na verdade... Quando o Zé Maria não poderia concorrer. Exatamente, para suceder o Zé Maria. E, na verdade, os entendimentos no partido não deram certo, e eu não fiz questão. A gente ora e Deus responde, não é? Sim. E eu não achei que não era plano de Deus que eu fosse candidato a prefeito, mas passou pela minha cabeça aquela vez, que eu achei que
continuando o mandato do Zé, porque eu estava muito ligado com ele, eu teria chance de ser eleito. Sim. Como teria chance o Zezito também. Só que o Romano era um candidato forte, né? Ah, não, é verdade. Para concorrer com ele não dava. Então, eu toparia encarar, mas o partido optou pelo Zezito e eu não questionei, não briguei, nada, não foi nenhum problema. E foi o Zezito e não deu certo. Então, Deus faz as coisas conforme a vontade soberana dele. Mas depois disso não passou mais pela minha cabeça a cosquinha do bichinho de querer ser candidato a prefeito, não. Eu quero ajudar os prefeitos. Eu acho que a cidade precisa de pessoas que se disponham a ajudar a cidade a crescer. Hoje nós temos uma Câmara Municipal que ou são oposição radical ou são da base do prefeito radical. Isso é ruim. Isso é ruim. Que tem prefeito que eu sempre estive ao lado. Uma vez o Diógenes Gobo, aqui de Americana, do Liberal, publicou na coluna dele do Tito Menito, não sei se vocês lembram, Sim. e ele publicou assim: o Gilson é um vereador em Santa Bárbara que é como rolha. E tem até um desenhinho lá, uma rolha assim, que não afunda. Entra prefeito, sai prefeito e ele continua. Na verdade, porque você tem que questionar o seu aliado. Sim. Com o Romano, a mesma coisa. Ele queria, na época, comprar um carro, um Landau, um Galaxy, a álcool. Eu falei, seu Isaías, não pode. Compra um carro menor. Ele não, eu quero o Landau, Então compra pelo menos a gasolina, porque o senhor vai ter um... Enfim, eu percebo que eu ajudei muitas vezes. Ele comprou o Landau ou não? Comprou, ia para São Paulo todo. Mas ele merecia, é um homem que fez muito pela cidade. Então, o que eu diria, o prefeito e o vereador não precisam ser inimigos, mas também não tem que ser de dizer amém para tudo. A bancada de apoio ao prefeito não quer dizer que a bancada é subordinada ao prefeito. Estão invertendo um pouco os papéis em Santa Bárbara. Nas outras cidades também. Lá em Americana também é assim. E em Piracicaba também. Eu conheço a cidade da região. Os vereadores confundem Aliás, não é só vereador. Deputado também. Agora, deputado, vereador, tem emenda impositiva. O que é isso? Eu vou escrever um artigo sobre isso. Emenda impositiva. O vereador destina uma verba para a entidade. Quem gerencia o orçamento é o prefeito, é o governador, é o presidente da República. Não é a interferência dos poderes está sendo muito grande. E está dando no que está dando. Os poderes estão... Cada um quer fazer às vezes do outro. Quem faz lei é vereador, é deputado, é senador. Quem administra o orçamento é o prefeito, é o governador, é o presidente da República. A fiscalização é por conta do vereador. Então, o que está acontecendo é uma inversão de valores. Ô Gilson, eu queria que você falasse rapidinho, né, sobre como você está vendo o atual momento político do país, né? Teremos eleições esse ano, mais uma vez, essa polarização, direita e esquerda. Qual a análise que você faz? Sabia que você ia fazer essa pergunta. O momento é crítico, eu diria. O momento que o Brasil passa é um momento em que as instituições estão desacreditadas, há um desencontro aí de entendimentos. Eu acabei de falar que o legislativo e o prefeito, no nível municipal, no estadual e no federal, é a mesma coisa. Se confundem, se entrelaçam. O vereador que vê uma obra acontecendo, corre lá, tira fotografia, faz filmagem em torno, como se fosse ele o autor daquilo. Aquilo é o prefeito que está fazendo. Pode ser que tenha sido uma indicação dele, mas há uma inversão muito grande. E o país atravessa uma crise sem precedentes. Um país não pode ter 32 partidos políticos. É muito político, é muita ideologia. Um país que tivesse 8, 10 partidos no máximo, abrangeria todas as correntes ideológicas, estaria resolvido. Mas os partidos políticos hoje são empresas que faturam muito mais do que a grande maioria das empresas do Brasil. O fundo o fundo eleitoral e o fundo de apoio às eleições é um negócio de absurdo.
chega a quase 5 bilhões para ser gasto na campanha. Sem contar o fundo partidário que vai para os partidos para que eles mantenham as suas casas bonitas lá nos jardins de São Paulo, pagando funcionários, viajando de jatinho. Os partidos políticos hoje têm donos, não tem mais ideologias. Então a briga política hoje é por ter os partidos. Então há uma coisa de troca, o presidencialismo de coalizão, que tanto se fala hoje, esse presidencialismo que você, para governar, você tem que depender do Congresso. Não era para ser assim. Mas hoje nós estamos vendo a nossa Constituição não sendo respeitada por quem deveria respeitá-la. E eu vejo com preocupação. Eu acho que essa eleição de 2026, respondendo à sua pergunta, ela passa por um momento em que o povo tem que ter muita consciência para votar. Não tem que votar mais com o estômago e nem tem que votar com o coração. Tem que entender o que está acontecendo no país e perceber o que você quer para a sua descendência. Eu me preocupo hoje muito mais com os meus netos do que com os meus filhos. Não dá mais tempo de preocupar com meus filhos, mas com os meus netos eu tenho preocupação. A educação nossa foi para o espaço. Não se tem mais controle sobre o que se ensina. As universidades estão, principalmente as federais, as estaduais também, mas as federais, é um antro de perdição lá dentro. E não sou eu quem disse, são os jornais que dizem, que divulgam, que mostram os vídeos. A questão ideológica atingiu de uma forma as universidades ao longo do tempo que deturpou o que é para ser o ensino. Eu me preocupo muito, Vladimir, eu tenho muita preocupação e quero parar de falar porque é pedir a intervenção de Deus. Esse país precisa orar, estar de joelhos para que Deus tenha misericórdia do país. Algumas coisas que estão acontecendo não podia acontecer. Uma pessoa que picha um monumento, por mais grave que tenha sido, não pode pegar 17, 14 anos de prisão. Eu acho que umas coisas assim agridem o nosso se comparar a prisão do Lula com a prisão do Bolsonaro, você vai perceber que tiveram tratamentos diferentes. Ora, será que nós estamos vivendo um tempo complicado, né? Eu me preocupo muito. Eu acho que a vontade soberana do povo tem que voltar a imperar e ela vai ser mostrada nas urnas em 2026. Rapidinho, o Gilson Novaes, que completa 78 anos em março, se olhar para trás, ele viu que realizou aquilo que ele queria? A sua vida tomou o caminho que o senhor esperava? Sim, porque a minha vida está pautada na vontade de Deus. Eu sempre fiz o que Deus me colocou no caminho para fazer. Então eu não posso dizer que não. Mas na vida política, na participação comunitária, eu acho que eu podia ter feito mais. Acho que ainda posso fazer, né? Eu ia perguntar do futuro, né? E o futuro? Posso fazer, mas eu não pretendo disputar cargo eletivo nenhum mais. Mas eu quero ajudar, como eu disse, eu quero ajudar. Eu assimilei experiência durante esse tempo todo. Se eu puder ajudar algum prefeito, eu ajudaria. Não tenho intenção nenhuma de salário, não, graças a Deus não preciso. Mas eu diria que sempre fica um pouquinho de que poderia ter feito mais e melhor, né? Mas eu fiz o que Deus me colocou nas mãos para fazer. Eu fiz aquilo que a Bíblia fala. Tudo que vier às mãos para fazer, fazei-o como ao Senhor. É o que eu faço. Mas eu não tenho nenhuma frustração, não, e nenhuma coisa que eu acho que ficou para trás. Acho que eu fiz tudo que me veio para ser feito. E aí, Rubens? E o seu nome está lá na Câmara, né? Eles me deram o nome da biblioteca, né? Biblioteca Jurídica, professor Gilson Novaes. E foi uma deferência, né? E eu vou cobrar algo aqui. Sim. Eu sei que você pode interferir. Eu vi lá a biblioteca, aí eu fui fazer uma visita. Falei, então, todos os meus requerimentos, tudo que eu fiz para a cidade vai estar aqui. E por incrível que pareça, nós não está ainda, mas nós estamos trabalhando.
O Fernando, né? O secretário. Não, porque eu fui em 93, 96, eles colocaram, parece que de 96 em diante. Não, eu estou aqui cobrando, mas no sentido positivo, porque eu entrei, fiquei feliz, porque está o seu nome, né? Um nome de peso. Aí eu cheguei lá, comecei a procurar, né? Falei, porque eu fiz o requerimento, as coisas tem que estar lá. E ele falou, nós precisamos colocar, não sei o quê. Eu falei, então vou falar diretamente com a pessoa. Não, eu não tenho nenhuma interferência na Câmara Não, hoje. eu sei, mas Mas é eu posso brincadeira. falar É com o brincadeira presidente Kifur lá para saber se eles votam um pouquinho mais. Sim. Isso é um trabalho de pesquisa também, Sim, né? sim. Porque são livros, até então não é só livros, Sim, cadernos, sim, encadernadas, aquelas leis, tudo, aqueles projetos, indicações, requerimentos. Mas tem, viu, Rubens? Eu tenho certeza que tem. O que não está, talvez é digitalizado, talvez não esteja no sistema. Você já tentou entrar? Não, mas eu vou ficar feliz quando estiver lá, porque hoje eu sou um cidadão barbarense, né? Pois é, sem dúvida, sem dúvida. Professor Gilson, obrigado por atender nosso convite mais uma vez, um grande prazer conversar com você. Tinha tanta coisa ainda para a gente falar, mas infelizmente o tempo não permite. Foi uma honra ter batido papo com o senhor. Eu que o diga. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e manifestar a minha preocupação com o país. Mas é uma preocupação de um idoso, na verdade, né? É de alguém que quer o melhor para o país. Nós queremos que os nossos filhos, os nossos descendentes herdem um país melhor do que o que nós herdamos, né? E é por isso que cada um faz na sua área o melhor possível. Mas é isso, eu fico à disposição de vocês para qualquer momento retornar e eu prometo que se me chamar de novo eu não demoro tanto para responder. Obrigado, viu? Rubens? Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Primeiramente, é lógico, eu quero agradecer a Deus, o Eduardo, a sua família, a você, Vladimir, Amém. Nosso amigo Marcelo. Agradeço de coração mesmo, porque a minha vida está nas mãos de Deus, mas hoje o meu amigo aqui, o professor Gilson, ele vai fazer a oração final para encerrar esse programa, porque para mim é uma honra. Muito bom. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Meu Pai. E suplicamos que o Senhor derrame sobre os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, suas bênçãos copiosas. Permita que tudo aquilo que a gente imagina e espera para o nosso país possa acontecer debaixo da tua bênção e da tua unção. Abençoa o Vladimir, abençoa o pastor Rubens, para que este programa possa continuar produzindo frutos para a nossa cidade e para a nossa região. Fica conosco, guarda as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor. Obrigado, pastor Rubens. Marcelo, obrigado, viu? O nosso convidado hoje está aqui também acompanhando nos bastidores. Obrigado, Eduardo. Obrigado a Eduarda, a toda a família também. E a você que esteve conosco em mais uma edição do RCTV News Podcast. Foi um prazer ter a sua audiência. A gente volta na próxima quarta-feira, 19h, com mais um episódio, mais um convidado super especial. Uma ótima semana para você. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca.
Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. A Drogaria e Farmácia Prata 1 tem os melhores produtos em beleza, perfumaria e cuidados pessoais com aquele precinho especial. Também é farmácia popular, com remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Tem ainda promoção. A cada R$1 em compras, você concorre a uma casa e muitos vales compras. Lá, os funcionários estão sempre com um sorriso no rosto, prontos para te atender. A Farmácia Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Esse é o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo.